Seja bem-vindo à nossa primeira aula do curso Guerra Academy Barber Online. Hoje a gente vai falar sobre a origem da barbearia no Brasil. Então você que está me assistindo aí, abra a apostila lá na primeira matéria, a origem da barbearia no Brasil. Eu vou lendo aqui e você vai acompanhando aí, beleza? Os indícios acerca dos barbeiros no Brasil remontam ao início do período colonial, quando o ofício aqui chegou com os padres jesuítas, que é esse carinha aqui do lado. Em 1549, os barbeiros, como os cabeleireiros, eram inseridos nas classificações de artes e ofícios no Brasil, como artes distintas, diferença que permanece até os dias de hoje. Por que artes distintas? Porque o barbeiro, assim como antigamente, até hoje a gente costuma fazer vários tipos de serviços, né? Vários tipos de cortes, desde cortes tradicionais, como cortes desenhados, freestyle, pintados, blindado, que hoje tem também, né? Então por isso que a gente é classificado até hoje como artes distintas. Porém, a atuação e modo de trabalho dos barbeiros não são registrados, embora possamos constatar indícios de sua existência apenas. O que isso quer dizer? Quer dizer que se nós formos buscar a história da barbearia, a história do barbeiro, ainda há muito pouca informação. Beleza? O ofício de barbeiro, como todos os demais ofícios trazidos pelos padres jesuítas, eram ensinados aos nativos brasileiros, com o objetivo de instaurar a civilização na nova terra. Para impor a forma de vida dos jesuítas, destituíam-se as formas sociais de produção e a vida dos índios, ou seja, essa nossa profissão de barbeiro foi inicialmente ensinado aos índios. Criar a laboriosidade entre os índios não foi nada fácil, isso devido ao seu nomadismo ancestral. O que seria nomadismo ancestral? Seria a questão que os índios, na época, os nativos brasileiros, eles não tinham o costume de aparar cabelos, fazer barba, não tinha esse cuidado com a higiene pessoal. Então isso fez com que ficasse ainda mais difícil dele ensinar aos índios a nossa profissão, beleza? Mas foram os cirurgiões barbeiros, portugueses e castelhanos, cristãos novos ou meio cristãos novos dos séculos 16 e 17 que podem ser considerados os primeiros barbeiros do Brasil. É esse cara aqui do lado da foto, beleza? Do século 17 até os fins dos séculos 19, a profissão de barbeiro vai ser relegada aos escravos, que se destacavam como barbeiros ambulantes. Eles trabalhavam para os seus senhores, cortando cabelo e aparando barbas, dos negros de ganho e dos homens livres pobres, que muitas vezes também possuíam aprendizes escravos. Esses negros mulatos e até homens livres pobres que atuavam como barbeiros possuíam um instrumental que incluía navalhas, pentes, tesouras, lancetas, ventosas, sabão, pedras de amolar, bacias de cobre, escalpelos, botijões, escarificadores, alçapremas, torqueses e sanguessugas. Então vocês podem ver aí que a nossa profissão lá atrás ela era um pouco assustadora, entre aspas, né? Mas logo vocês já vão entender por quê. Então aí, ó, aqui do lado a gente mostra uma foto que ilustra bem as ferramentas que os barbeiros da época utilizavam, né? A gente vê aí na foto navalha, tem pinça, tem martelo, tem serrote, tem vários instrumentos aí que eram utilizados antigamente. Com o decorrer da nossa matéria você vai ver, na nossa aula você vai ver os motivos pelos quais eles utilizavam esses equipamentos. Debrecht, que é esse cara da foto aqui do lado, ó, vai retratar a atuação desse profissional, que é o barbeiro, que no Rio de Janeiro, durante o início do Império, é quase sempre negro, né? Quando se trata de escravo, a gente remete logo ao povo negro, né?
ou pelo menos mulato, e desenvolve atividade de barbeiro hábil, um cabeleireiro exímio, um cirurgião familiarizado com bisturi e um destro aplicador de sanguessugas. Então, Debrecht, que é esse pintor da foto aqui do lado, ele retratou isso daí em 1965. Daí pode-se entender que há um acúmulo de atividades por esse profissional, ou seja, o barbeiro de antigamente, os negros escravos, ele não apenas cortava cabelo e aparava as barbas dos negros de ganho, que o diferencia de certa forma do cabeleireiro. Debrecht, que é aquele cara da foto, ainda explicita que alguns cabeleireiros mais decentes hispano-americanos vindos de Montevidéu e principalmente os camarins perfumados dos cabeleireiros franceses da Rua do Ouvidor. Aí, com efeito, se instalou um dos compatriotas, o fuga de uma loja elegante da Rua Saint-Honoré, em Paris, com um modista muito inteligente. Isso aqui é mais uma curiosidade, tá? Então vamos lá, isso nos faz perceber que o cabeleireiro tinha um maior prestígio social. Aí está a primeira diferença entre o cabeleireiro da época e o barbeiro. Então o cabeleireiro tinha um maior prestígio social. Se tivermos em conta que os mais decentes eram estrangeiros e viviam em um meio cujos frequentadores tinham condições financeiras razoáveis, teatros e cabarets, enquanto os barbeiros, por serem escravos ou homens livres pobres, detinham um menor prestígio social, sendo seus fregueses pessoas de classes mais baixas. Então tá aí a primeira diferença da época entre o cabeleireiro e o barbeiro. O cabeleireiro trabalhava com um público mais classe alta e o barbeiro na época trabalhava com o público de classe baixa, os negros de ganho, os negros escravos. Isso na época, tá, pessoal? Não é nada até os dias de hoje. Além disso, se os barbeiros destacavam-se pela variedade que sabem dar ao corte de cabelo dos negros de ganho, os cabeleireiros fabricavam perucas e se instalavam com modistas, ou seja, eles trabalhavam em um meio cujo o pessoal da época, os senhores, o pessoal que tinha condições financeiras mais elevadas, trabalhavam onde as pessoas se arrumavam, modistas, e os negros não, os negros apenas com escravos. E assim, na época, como fala aqui, os barbeiros destacavam-se pela variedade que sabiam dar ao corte de cabelo. E isso se estende até os dias de hoje, porque se tratando de corte masculino, os barbeiros eles conseguem dar uma variedade bem maior de corte do que os cabeleireiros, lembrando do cabelo masculino, tá, pessoal? Estou falando que os cabeleireiros não sabem fazer uma variedade de corte, mas assim, se tratando de cabelo masculino, os barbeiros têm uma habilidade um pouquinho maior. Os cabeleireiros da época fabricavam perucas e se instalavam como modistas. Então, na época, a diferença era essa: os barbeiros sabiam dar uma variedade de corte maior e os cabeleireiros trabalhavam mais com perucas. A presença de mulheres no local de trabalho dos cabeleireiros é significativa, pois, de acordo com as reflexões sobre o cirurgião barbeiros do século XVIII, não encontramos nenhuma referência à presença de mulheres no ofício dos barbeiros, século XVIII, tá, pessoal? Hoje, graças a Deus aí, a gente tem bastante mulheres também trabalhando como barbeiras, tá? Inclusive tem muitas barbearias no Brasil e no exterior também, que os profissionais são apenas mulheres, tá? Que atendem público masculino. Então isso é bem legal, as mulheres estão conquistando aí o espaço delas também na barbearia. A questão de gênero é muito importante na diferenciação entre barbeiros e cabeleireiros. Isso nos leva a pensar que o barbeiro estava mais para a área da saúde e das classes mais pobres, e o cabeleireiro para a área da higiene e beleza e das classes abastadas. Ou seja, tá aí mais uma diferença
entre os cabeleireiros e os barbeiros da época. Em 1871, a atividade do barbeiro encontra-se dividida em 3 áreas. Vamos lá ver essas 3 áreas. O barbeiro que faz barbas e corta cabelo, que é o mais tradicional. O barbeiro de lanceta sangrador e o barbeiro de espadas. Vocês vão entender por quê. A utilização de instrumentos cortantes era um fator que identificava essas 3 atividades, pois eles possuíam a habilidade de desempenhar trabalhos a partir da utilização das navalhas e dominavam o mesmo instrumental de trabalho, as navalhas, as lâminas, todos instrumentos cortantes e afiados. A impressão que dá é que na época o barbeiro era meio macabro, né? O pessoal ia lá para sofrer. Nessa foto aqui ao lado, a gente consegue assim, ver uma ilustração de como que era a atuação do barbeiro na época, né? Nota-se aí que ele está fazendo algum tipo de sangria, algum tipo de cirurgia, talvez. E antigamente, por não existir, talvez, anestesia, alguma coisa do tipo, o pessoal era tratado mais ou menos dessa maneira, tá? Essa foto aí, ó, a gente pode ver os escravos trabalhando na rua. Enquanto ele corta o cabelo de um negro de ganho, tem o outro deitado no chão com as ventosas na costa, né? Talvez por questão de dor, com mais 2 pessoas ali aguardando. Lembrando que essa é apenas uma ilustração, né? Além disso, o barbeiro tinha como marca o trabalho manual, uma atividade que, por estar vinculada com a carne e o sangue, em uma sociedade marcada pela presença do trabalho escravo, o prestígio do barbeiro não era elevado. Então vamos pensar, os negros já sofriam por serem escravos, né? Já tinha aquele trabalho sofrido, pesado, né? Não eram tão reconhecidos. Então ele ia no barbeiro às vezes para tratar algum tipo de dor, algum tipo de problema de saúde que ele estivesse tendo. Então por isso que o barbeiro não era tão elevado. Seria como se o barbeiro fosse na época um médico, um pronto-socorro, assim. À medida que adentramos o século XX, sua atuação, a atuação do barbeiro, vai se restringindo apenas a fazer barbas e cortar cabelos. Então, a partir do século XX, o barbeiro passa apenas a trabalhar com cabelo e barba. Beleza? Embora tenhamos apenas indícios dos barbeiros desde a chegada dos colonizadores com os jesuítas, a trajetória desses profissionais é algo sobre o qual os historiadores muito pouco se debruçaram. Tá? Então assim, a gente tem aqui um resumo de como que era, né, a atuação do barbeiro na época, né? Então a gente vê que tinha muita diferença entre o cabeleireiro e o barbeiro, mas graças aí a Deus e ao empenho dos barbeiros, a nossa profissão ela tem crescido bastante e hoje existem barbearias renomadas tanto quanto cabeleireiros renomados também. Então hoje estamos, podemos dizer que no mesmo nível, né? O público masculino está se cuidando bastante, talvez até mais que as mulheres, né? Não que mulheres não se cuidem, tá? Mas assim, o público masculino está bem mais cuidadoso com a aparência pessoal, os cuidados, enfim, aquele tabu que existia, que o homem não podia ir ao salão de beleza, podia se cuidar, acabou. Então hoje você que está entrando nessa profissão aí, vai poder explorar bastante aí várias áreas da barbearia, podendo oferecer aí para o seu cliente, para o seu futuro cliente aí, serviços dos quais antigamente os homens não faziam, tá? Então até aqui nós falamos mais sobre como surgiu a história da barbearia, como surgiu os barbeiros, né? Sei que você deve estar pensando aí que deve ter algumas dúvidas ainda, por que o barbeiro usava lancete, por que o barbeiro usava bisturi, mas agora na próxima matéria aí, que vai ser o Barber Poly, a gente já vai tirar todas essas dúvidas aí, você vai entender os motivos pelos quais os barbeiros utilizavam todos esses
essas ferramentas aí meio assustadoras, né? E vai entender certinho também o conceito do Barber Pole. Por que existe aquele postinho que fica girando na frente das barbearias? Beleza? Então, ó, assista de novo essa aula aí, revisa certinho e eu te espero na próxima aula do Barber Pole. Beleza? Fica com Deus e tchau, tchau.